Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra para o seu coração. Êxodo capítulo de número 2, versículo 11 diz: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro, e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. O que acontece com Moisés aqui é que Moisés envolve em uma situação que não desrespeitava a ele. Moisés poderia ser omisso, Moisés poderia ficar quieto, Moisés poderia se calar diante daquela situação, mas naquele momento o sangue hebreu vai falar mais alto. O sangue que corre em suas veias pulsa, vai falar mais alto ao ponto de Moisés reagir ao ver um dos egípcios maltratando um dos hebreus. Moisés se excede, é verdade, só que Moisés se envolve em um problema que não desrespeitava ele. Porque quem tem chamada é assim. Quem tem chamada não consegue ver uma situação adversa e ficar calado. Quem tem chamada não consegue ver um problema e não tentar resolvê-lo. Quem tem chamado não consegue ver coisas erradas acontecendo e ficar quieto. Moisés se envolve em um problema, em uma situação que não desrespeitava a ele. Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca se envolveu em um problema que não desrespeitava você? Quem é que nunca acabou arrumando um problema que não era seu? Para tentar ajudar alguém, você se envolveu e acabou se prejudicando. Moisés se prejudica porque Faraó toma ciência daquilo que aconteceu e tenta tirar a sua vida. Moisés precisa sair do Egito, aonde ele vai entender o plano de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida. O que eu quero dizer com isso para você? O processo só aconteceu na vida de Moisés para que um propósito maior viesse a se cumprir. Talvez naquele momento ele não entendeu o porquê dele ter se envolvido naquela situação, mas tem coisas que são propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque se não fosse aquela situação, se não fosse aquele problema, se não fosse aquele processo, Moisés não cumpriria com o seu propósito. Tem problemas que surgem, tem processos que acontecem, tem lutas que se levantam para que um propósito maior venha se cumprir nas nossas vidas. Porque se não fosse aquela situação ali que aconteceu, Moisés jamais sairia do Egito. Talvez Deus permitiu um processo na sua vida. Talvez Deus permitiu um problema acontecer na sua vida. Porque se não fosse aquela porta que se fechou, se não fosse aquele processo que surgiu, se não fosse aquela luta que apareceu, você jamais sairia do lugar de onde você estava. Permaneceria vivendo a mesma vida. Só que Deus permitiu o processo para te levar para um propósito maior. Pegue essa palavra, guarde na tábua do seu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.